A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 21 de maio, estamos no 62º dia da nossa quarentena, do nosso isolamento social. E mais uma vez queremos trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Nesta feita eu quero ler um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21, que diz: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda." Graças a Deus, irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido de todos, livro do profeta Isaías, capítulo 29, o capítulo 30, vai falar quando Israel agora se divide, e a Bíblia vai dizer que essa divisão foi formada pelo reino do norte e pelo reino do sul. Quando olhamos, Israel fez aliança com a Síria e Judá fez aliança com o Egito. E a Bíblia vai dizer que, diante dessa aliança, Israel veredou por alguns caminhos que não agradaram ao Senhor. Mas, olhando para o texto, sem se deter no contexto, o versículo 21 vai dizer que nós ouviremos uma palavra que vem do Senhor, nos dando uma direção. E diante desta direção não devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E nesta noite queremos trazer uma palavra concernente ao tema andando na direção de Deus. A Bíblia vai dizer que há caminho para os homens que parece direito, mas são caminho de morte. E quando nós olhamos para o capítulo 30 de Isaías, nós iremos aprender algumas verdades. A primeira verdade, o versículo 1 diz assim: "Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram um conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado." Aqui eu posso pontuar uma primeira aplicação. E qual é? É que as decisões sem a direção de Deus nos faz agir precipitadamente. Nós precisamos entender que toda direção que nós formos tomar, temos que tomar na direção de Deus. O texto, ele é bastante esclarecedor quando diz: "Ai dos filhos rebeldes, que tomaram conselho, mas não de mim." O próprio Deus vai dizer que Israel veredou pelo seu próprio caminho, e não era o caminho que Deus queria que eles veredassem. Então eu quero nesta noite que você entenda que toda decisão que não está na direção de Deus, ela é uma decisão precipitada. E precisamos ter cuidado. Precisamos entender que Deus, ele tem a direção correta. E quando eu falo de precipitação, eu me lembro de Juízes capítulo 16, versículo 20. O texto diz: "E Dalila disse, os filisteus vêm sobre ti." Aí a Bíblia vai dizer que Sansão disse: "E sairei como antes." Aí o texto diz: "Mas não sabia que o Senhor se tinha retirado dele." Sansão precipitadamente pensou que ele era o mesmo. Mas quando nós vamos olhar o contexto do capítulo 16 de Juízes, nós vamos entender que Sansão sai do centro da vontade de Deus. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Então eu quero dizer a você nesta noite: ande na direção de Deus. O texto em que eu li como leitura oficial diz que você ouvirá uma voz que te dará uma direção. O Salmo 23 diz: "O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará."
Deitar nos faz em verdes pastos e guia-me às águas tranquilas. Então, nesta noite, Deus, Ele quer direcionar a minha e a tua vida. Mas nós precisamos entender, nós precisamos compreender que quando não agimos segundo a direção dEle, nos precipitamos. E quando nos precipitamos, tomamos uma decisão errada. Mas nesta noite, eu quero lhe aconselhar a estar dentro da vontade de Deus. Uma segunda verdade que podemos pontuar, o versículo 3 e o versículo 5 diz: porque a força de Faraó se vos tornarem vergonha, e a confiança da sombra do Egito em confusão. Versículo 5: e eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servira, nem de ajudar, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Aqui eu posso pontuar uma segunda verdade. E qual é? É que as decisões sem a direção de Deus nos traz vergonha e opróbrio. Você tem que entender que precisamos andar na direção do céu. Você lembra do filho pródigo? Quando ele procura o pai e lhe pede a parte que lhe tocava na herança. E agora o pai dá a herança àquele moço, ele sai de casa, anda por caminho longínquo, vai a uma terra distante, gasta tudo que tinha e agora passa a ficar à mercê da situação, desejoso a comer até o alimento que os porcos lhe alimentavam. Ora, para um judeu, apacentar porco, comer comida de porcos, era coisa vergonhosa, era um opróbrio. Por quê? Porque ele saiu da direção de Deus. Ele tomou a direção por conta própria. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, se você não quiser passar por vergonha e opróbrio, ande na direção de Deus. Aquele moço ficou numa situação difícil, ao ponto de perder tudo e começar a se lembrar da casa do pai, de tudo que tinha, das benécias que tinha ao seu favor. E ele entendeu, disse: oh, decisão errada eu tomei. Eu saí da direção do pai e quis viver na minha própria direção. E foi algo danoso para a sua vida. Então, nesta noite, viva na direção de Deus. Uma terceira verdade que queremos pontuar nesta noite. Versículo 7 diz assim: porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamai acerca disto, no aquietos estará a sua força. Aqui eu posso pontuar uma terceira aplicação para a nossa vida. E qual é? É que as decisões sem a direção de Deus são ilusórias. Parece ser proveitosa, mas não tem utilidade nem proveito algum. Veja o que é que diz o texto: porque o Egito os ajudará em vão. Então, muitas vezes tomamos decisão que parece ser propícia para o momento, mas são ilusórias. Muitas vezes nós ficamos cegos diante das situações. Você lembra do capítulo 11 de 2 Samuel? Quando Davi, agora do alpendre, ele vê aquela moça bonita se banhando, e agora aquela situação chama a atenção dele, e ele procura saber quem era aquela moça, e agora ele tem um relacionamento com ela. Parecia algo bom, parecia algo prazeroso, mas foi algo que trouxe dano. Por quê? Porque era ilusório. Deus não tem participação com o pecado. Agora Davi manda matar o marido daquela mulher e diz: pronto, acabou-se o problema. Mas o céu tinha assistido. E Deus disse: vem cá, Natan, vai até o rei Davi e diga a ele uma historinha, e diga a ele que eu vi, e eu vou requerer dessa situação. E Natan procura Davi, conta a história. Davi agora fica com a sua ira,
o seu furor e diz: esse homem é digno de morte. E Natan diz: esse homem é você, porque você quis viver uma situação ilusória, uma situação que no princípio parecia satisfatório à carne. Mas a Bíblia diz que nós não andamos segundo a carne, mas nós andamos pelo Espírito. Uma quarta verdade que queremos pontuar, o versículo de número 9 e o 10 diz: porque o povo rebelde e seus filhos são mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizei para nós o que é reto. Aqui eu posso pontuar uma quarta aplicação para a nossa vida. E qual é? É que as decisões sem a direção de Deus nos faz ouvir a voz que não vem do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos ouvir o que é plausível aos nossos ouvidos. Nós queremos ouvir aquilo que é salutar ao nosso coração. Eu me lembro do capítulo 13 de 1 Reis, quando a Bíblia diz que o profeta de Deus procurou o rei Jeroboão, e agora diz a ele que o altar está fendido, e Jeroboão não acredita, e quando coloca a mão para segurar o altar, a sua mão fica ressecada, e a Bíblia diz que ele pede clemência, o profeta ora, Deus restaura a mão de Jeroboão, e o profeta vai embora, porque já tinha dado a sua palavra de sentença. E quando o profeta sai, Deus disse ao profeta: não coma, não beba água e não olhe para trás, não volte mais por este caminho. E ele foi embora. E agora ele chega debaixo de um pé de árvore e vai repousar. A Bíblia diz que os filhos do profeta velho, escutando e vendo aquilo, corre e conta ao seu pai. E o seu pai manda abordar a jumenta, sai ao encontro do profeta e diz: homem de Deus. Ele disse: falai-vos. Ele disse: eu sei que tu és profeta, e eu vim aqui para te convidar para ir comigo a comer pão e a beber água. Ele disse: eu não posso, porque Deus disse a mim que eu não voltasse pelo mesmo caminho, nem comesse comida, nem bebesse água. Ele disse: mas Deus falou comigo, mandou eu vir aqui até você, dizer a você que fosse na minha casa. E o profeta foi. Depois de comer e beber, quando ele vem, a Bíblia diz que um leão lhe ataca e lhe mata. Por quê? Porque ele ouviu a voz que não era de Deus. Ele não tomou uma decisão na direção do céu. Eu quero dizer a você, Deus não entra em contradição. A Bíblia não se contradiz. Sim, sim, não, não. Quando ele disser que o sinal está vermelho, está vermelho. Quando ele disser que o sinal está verde, pode ir em frente. Então, não tome decisão sem a direção de Deus, porque você corre o risco de perder a sua vida. Você corre o risco de perder a sua salvação. Aquele profeta, por deixar de dar ouvido àquilo que Deus tinha falado ao seu coração, e dar ouvido ao profeta velho, pagou com sua própria vida. Então, nesta noite, que nós possamos andar na direção de Deus, que nós possamos nesta noite entender que Deus ele vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de ferro, despedaçando os ferrolhos de bronze e nos garantindo vitória. Então que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que possamos a cada dia crer na palavra do Senhor.